primeiramente, eu gostaria, né, de agradecer novamente ao Renan, e é sempre um prazer, né, falar para os alunos, né? Na verdade, além do meu currículo, né, eu sou professor, além da questão da engenharia, eu trabalho na docência desde 2007, então eu sou professor de educação básica há um bom tempo. Então, falar da Base Nacional Comum Curricular é muito interessante, porque, na verdade, eu vivenciei nessa transição. Porque na década de 90 e no início da década de 2000, a gente tinha os PCNs, né? Então, muitas daquelas ideias, daqueles princípios, a gente encontra nessa base nacional, né, curricular, que ela é o documento que rege, né, a educação, né, no nosso país. E é isso que a gente vai apresentar para vocês. Então, primeiramente, como o Renan falou, eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória para vocês entenderem, né, como que se aplica a questão científica a isso. Primeiramente, eu sou formado em licenciatura em Biologia, em Ciências Biológicas, e eu lecionei por um bom tempo, e durante o ato, né, de lecionar, acaba que o professor de ciências, ele leciona a disciplina química. E aí a engenharia química, ela veio a partir desse encontro na sala de aula. Então, depois eu me formei em engenharia química, fiz um mestrado em engenharia química na UFV, em Viçosa, e atualmente eu sou aluno do curso, né, de pós-graduação, faço doutorado na área de engenharia química também. Aqui tem o meu LinkedIn, né? Se alguém tiver interesse, depois tiver alguma dúvida, pode me mandar, que eu costumo responder. E aqui eu trouxe para vocês alguns eventos que eu participei para vocês entenderem. Eu sou um defensor da ciência, então acaba que eu sempre defendo a popularização da ciência. Então, na verdade, né, eu acredito que nesse país é produzido muito material científico e acaba que ele fica engavetado. E se você olhar as próprias diretrizes, né, da BNCC, não é o adequado. Então, eu acredito que a gente tem que levar a ciência e divulgar, porque é o mínimo que a gente faz pela sociedade, né? Então, aqui tem alguns eventos durante o meu mestrado mesmo, de popularização da ciência. Esse evento se chama Ciência na Praça, ele ocorre em Viçosa, onde os alunos da pós, eles levam, né, essa ciência para a educação básica, de uma forma que os alunos vão assimilar a produção científica. Aqui tem alguns artigos publicados, alguns eventos e algumas palestras ministradas na área de simulação de processos. Eu não falei, né? O meu mestrado é na área de simulação de processos, mas o objetivo aqui nem é falar do meu mestrado, e sim dizer o quanto que é importante a gente investir nessa popularização da ciência. Então, retornando aqui, como eu disse para vocês, né, a Base Nacional Curricular é o documento que vai reger a educação. Anteriormente, a gente tinha os PCNs, é ele que vai te dizer quais são as diretrizes, quais são as habilidades, quais são as competências que o aluno ele tem que vencer, que ele tem que consolidar para ele conseguir um bom resultado ou até mesmo o acesso à universidade. Então, esse texto ele foi elaborado em algumas etapas. Primeiramente, né, em 2015, foi a primeira etapa. De 2015 a 2018, o documento ele foi elaborado. Então, vários segmentos aí, professores, houve a oferta de uma consulta pública, onde as pessoas opinaram sobre a questão da educação, até formar, né, um texto básico, que é o texto que os livros didáticos eles trazem, né? Todo professor, quando ele recebe seu material didático, ele tem lá as informações metodológicas, e lá tem o texto da BNCC. Lá vai ter, né, como que o professor ele vai elaborar sua aula de acordo com aquelas habilidades, de acordo com aquelas competências, para que o aluno, né, ele consiga não só o acesso à universidade, mas também a formação. Então, muito se falou nessa elaboração dessa BNCC. Por quê? Porque houve a transição. Então, quando acontece transição de governo, acaba, né, que esses processos aí, eles podem
ganhar caminhos diferentes. Então, na verdade, a BNCC ela começou de uma maneira e aí ela foi terminada por uma outra gestão. Então, muito se falou em algumas coisas que saíram do texto, mas se você analisar desde os PCNs, desde 98, esses temas, né, que foram considerados às vezes polêmicos, que a gente vai discutir um pouquinho depois, eles já eram inseridos como temas transversais. Então, desde 98, né, a educação sexual, que foi colocada como um tema assim, um pouco... eles aprovaram alguns artigos e depois tiraram da versão final, mas ela já era existente desde 98, né, dos parâmetros curriculares nacionais. Então, o objetivo dela é formar um cidadão de maneira ampla. Então, não é só colocar esse menino no mercado de trabalho. A função da BNCC é o quê? Fazer com que esse aluno ele tenha habilidades. Então, a partir dessas habilidades, ele consegue uma competência, que é o que a gente vai discutir nos slides posteriores. Aqui ficou em amarelo justamente o que eu falei para vocês. A BNCC ela teve versões. Então, aqui a gente tem as estruturas das primeiras versões. Pode ser que a versão final tenha ocorrido alguma modificação? Sim, mas o objetivo é o mesmo. Criar o que? Estruturas de assegurar uma educação de qualidade e que esse aluno, né, se você, de certa forma, fazer com que ele vença esses desafios que são propostos aí por dentro dessas habilidades e dessas competências, você vai garantir que esse aluno, ele, no caso, supra essas habilidades e não erre, por exemplo, uma questão lá no Enem. Então, a primeira versão, ela tinha eixos estruturantes, unidade de conhecimentos e temas integradores. Os eixos estruturantes aqui, vocês podem ver que era questão histórica, social e cultural, processos de investigação, linguagem das ciências e da natureza. Aqui a gente tinha as unidades de conhecimento, né, dividido em ambiente, recursos e responsabilidades, bem-estar, saúde, constituição e movimento, vida, reprodução, sentidos e percepções. Quer dizer, a gente pegava todo aquele currículo, como que a gente ia separar esse currículo em unidades? Então, a primeira proposta foi essa aqui. E os temas, né, que a gente já discutia, questão transversal desde os PCNs. Aqui era sugestão à ética, direitos humanos, culturas africanas e indígenas, sustentabilidade e tecnologias digitais. Até hoje, a gente tem, na verdade, corrigindo a fala, essa ideia de espiral que ele está falando aqui, que o artigo está falando, né? Isso aqui não é a minha opinião, a opinião do texto base que a gente baseou para elaborar a apresentação, melhor dizendo, desculpa. Esse conhecimento em espiral, vocês vão entender o que é isso. É muito interessante a proposta. Ele apresenta ao aluno o conhecimento... Perdão, me fugiu a palavra. O conceito em várias séries. Eu vou dar um exemplo claro. Por exemplo, o 6º ano, ele aprende camadas atmosféricas. Lá no 7º ano, essas camadas atmosféricas, ela volta. Então, a proposta é você promover uma espiral. Ele não aprende tudo ao mesmo tempo. Então, ali, no 6º ano, você não vai colocar, por exemplo, né, a fórmula molecular de ozônio, que está em uma camada da atmosfera, não vai colocar uma fórmula do CFC que vai destruir a camada de ozônio. Vai chegar um momento que ele vai encontrar com esse conceito e isso vai ganhando uma proporção. Então, essa ideia de espiral, a BNCC traz e as editoras de livros, elas utilizam isso. Então, aquele professor, né, que é acostumado a trabalhar com, não vou citar nomes aí, mais editoras, você vê que que os conceitos, eles vão e voltam aí. Justamente, não é porque a editora quis, é uma exigência, né, uma proposta da BNCC, ok? Como eu falei para vocês, alguns temas nessa primeira versão, eles eram abordados de maneira mais ampla, principalmente a questão sexual e a educação ambiental, porque ainda são tabus, né? A discutir a sexualidade e ainda mais para adolescentes é bem complicado, porém necessário.
e a primeira versão trazia uma discussão mais ampla. Então, esses temas foram mantidos, porém, algumas considerações foram feitas. Mas pela minha experiência em docência, eu acho super necessário trabalhar tanto a sexualidade quanto a educação ambiental como tema transversal. Por quê? Volto a repetir, né? Desde 98, né, os PCNs lá, junto com o MEC, ele já instituiu a educação sexual como um tema transversal, baseado em quê? Em números. Baseado em números de adolescentes aí que engravidavam na primeira relação sexual, baseado em quê? Em questão de falta de informação. Então, eu já tive casos, eu vou dar um exemplo de sala de aula, que uma aluna ela engravidou sem saber, por exemplo, o período fértil. Então, isso há 10, 12 anos atrás, sem internet, sem essa questão. Né? Eu lembro, era uma escola de zona rural, né? E aí ela já era mãe e conseguia levar o filho e estudava ao mesmo tempo. E aí, numa aula de ciências, a partir de 98, né, o MEC instituiu a educação sexual como tema transversal. Então, o objetivo ali não era sexualizar nenhuma criança, era trabalhar o quê? Higiene, conhecimento do corpo e funções e conhecer realmente o corpo. Ela levantou a mão e falou assim, olha, professor, se eu tivesse tido essa aula há tempos atrás, eu não teria engravidado, porque eu engravidei sem saber o que era um período fértil. Isso, lá em 2010, 2011, a gente ainda pensa, a internet não tinha essa velocidade de alcance, né? A questão de zona rural, e ainda eu defendo que isso pode ainda acontecer. Não sou contra a natalidade, não sou contra nem essa questão aí de... O objetivo dentro da ciência é justamente o quê? Mostrar os métodos contraceptivos, mostrar as alternativas aí, que é o papel da ciência. Então, eu acho, assim, muito desumano, né, no século XXI, um adolescente não saber, no caso, qual que é o período fértil, né? Então, você dizer para uma adolescente qual é o período fértil dela, na minha opinião, eu não estou incentivando essa adolescente a uma prática sexual. Isso é a minha opinião. E além da questão da sexualidade, vem a questão da educação ambiental. Então, a educação ambiental, ela foi colocada também como um tema transversal a partir do momento, né, que aconteceu a Revolução Verde e geraram alguns problemas ambientais. Então, hoje a gente tem problemas ambientais globais, lixo, água e principalmente, né, resíduos sólidos, líquidos e gasosos, que são inseridos aí na política ambiental. Então, desde a educação básica, né, os alunos eles devem entrar em contato com esses temas na tentativa de quê? De buscar soluções. Então, ontem mesmo eu discutia com o coordenador da escola que eu trabalho, artigos científicos mostram que para que a gente, no caso, aumente o PIB, a gente tem que, de certa forma, melhorar nossas notas em ciências. E é uma coisa óbvia, porque com a ciência eu vou construir algo da sociedade. Como que eu vou produzir alguma coisa se a nota relacionada à disciplina ciências não aumentar? Isso aí é uma coisa óbvia mesmo, né? Então, esses estudos, né, mostram, não só no Brasil, mas na Europa e outros países também, aqueles países que conseguem elevar, né, a nota da disciplina ciências, ele consegue produção científica. Né? Então, é uma coisa meio que associada, né? Até que ponto a sociedade, né? Eu acredito numa simbiose. Então, escola e sociedade, na minha cabeça, é uma coisa única. Por quê? Porque a escola é uma fração da sociedade. Então, a gente vai ter que lidar com temas sensíveis, com temas aí que você vai ter que ter um know-how aí, vocês que estão, né, iniciando a docência, você vai ter que ter jogo de cintura, você vai ter que ter bom senso e sensibilidade também para resolver e para discutir algumas situações, porque não dá para a gente, olha, na escola a gente não discute isso aqui, não, porque ela é uma fração da sociedade, então às vezes aquele aluno com aquela temática polêmica, ele está clamando por o quê? Por uma discussão, por ser visto, enfim. Então, eu acho que é o papel, acima de tudo, né, o papel do professor na sala de aula. Então, como eu falei com vocês, a BNCC ela não foi construída da noite para o dia. Então, em 5 anos,
uma equipe original, né, formada por professores especialistas, houve transição de governo e aí uma nova comissão. Então, aqui a gente vê, né, que, na verdade, eu acho que é uma coisa que acontece muito no nosso país, né? Às vezes interrompe uma gestão, algo que está funcionando, não é uma questão partidária, mas enfim, eu acho que coisas que funcionam devem ser mantidas. Então, às vezes, não estou dizendo que não funcionou ou que funcionaria, mas enfim, eu acho que se algo, né, estava funcional, na minha concepção, eu acho que essa questão partidária acaba que faz com que a gente perca. Então, quem que perde, né? As pessoas que estão envolvidas ali na educação. Então, beleza, ó. O que eu falei para vocês. Então, a partir, né, do texto final, a gente tem isso aqui, ó. Os alunos, eles têm que ter habilidades para, no caso, desenvolver competências. Como assim? O que é habilidade, o que é competência? Elas vão ganhar siglas, elas são tão tabeladas, né? No texto básico, você tem um número que cada habilidade que o aluno ele tem que consolidar. Consolidando essas habilidades aí, ele vai ter uma probabilidade maior de pegar uma matriz do INEP e conseguir resolver as questões lá de ciências naturais, por exemplo. Então, como assim habilidade e competências? Se eu quero dirigir, dirigir é uma competência, é o fazer. Mas para eu dirigir, para que eu dirija, eu tenho que prestar atenção no trânsito, eu tenho que pegar, no caso, umas aulas de direção. Então, essas habilidades, elas o quê? Elas vão fazer com que as competências surjam. Então, por isso que o texto ele é baseado, né, em habilidades e competências aqui. Essas competências têm algumas que são específicas, outras que vão ser gerais. Essas competências são verbos terminados, né, no infinitivo, terminado em ar, er, ir, e aí elas são tabeladas. Você consegue pesquisar essas competências. Essa questão que eu estou colocando na prova, ela vai de encontro a qual competência? O aluno resolvendo isso de maneira correta, ele vai vencer qual habilidade? E dentro da área de ciências, esse espiral que eu falei para vocês, ele é, no caso, dividido em matéria e energia. Quero estudar fotossíntese lá na ciência. Vai estar no eixo o quê? Na unidade temática, matéria e energia. Eu vou estudar, no caso, Lamarck. Então, vida e evolução. Quero estudar a litosfera, as rochas. Isso vai estar presente em Terra e universo. Então, é como se todo o conteúdo das ciências, no caso da biologia propriamente dito, ele fosse dividido em 3 unidades. E aí vem aquela questão da espiral que eu falei para vocês, né? O tema ele vai e volta com graus de complexidade distintos, ok? Então isso é extremamente importante. E às vezes o aluno ele nem percebe que ele já viu aquela unidade com uma roupagem às vezes um pouco inferior, ou seja, grau de complexidade. Então, mas ajuda ele a compreender e desenvolver. Um exemplo, né? Daqui a pouco vocês vão ver exemplos aí de materiais didáticos que trazem essas competências aí mais claro e vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas, por exemplo, o aluno que vai estudar calor e temperatura, ele já não começa fazendo um cálculo de mudança de temperatura. Então, primeiramente, ele vai entender lá no ensino fundamental 1 o que é calor, o que é temperatura, com um conceito mais simples. Chega no ensino fundamental 2, esse conceito ele agrega valores, você não apresenta para ele de uma vez, porque ele não tem capacidade, né? Ele não tem, alguns até tem, mas ele não é didaticamente falando, não é didaticamente correto você apresentar um conceito extremamente difícil sem ele ter base. Então, por isso que às vezes a educação básica, ela é um processo lento. Eu já trabalhei em escolas, não estou defendendo as escolas A ou B ou C, mas enfim, que eu chegava para explicar um contexto, né, um conceito, uma ideia às vezes complexas, e os meninos não tinham bagagem suficiente para entender aquilo ali. E às vezes eles falavam, olha professor, ano passado a gente não teve professor dessa matéria, então ainda tem esses problemas ainda que vão diretamente estar ligados a isso aí.
Então depois pega lá, o país não atingiu determinada meta, mas tudo isso aí ele vai estar inserido, né, nessa questão aí da discussão desses resultados aí. Então por isso que, né, o livro didático ele vai e ele volta, né, para que o aluno ele encontre esse conceito em faixas etárias diferentes e aí ele vai lidar de forma diferente com esse conceito. Aqui, eu estou falando para vocês, esse slide só mostra a questão da competência e das habilidades, que a gente já discutiu. E aqui eu trouxe um exemplo do material didático. Então aqui é um material didático de uma editora. Esse texto aqui, ó, a BNCC de Ciências, ele literalmente trouxe informações da BNCC. Então vocês vão dar aula lá, vamos cair na sala de aula, né? E essas informações vão estar no livro didático. Então você pega seu livro didático, né, nas primeiras partes aí, você vai ver essas informações metodológicas. Vai associar o que você está trabalhando com o que é a diretriz. Lembra que eu falei que é o órgão, no caso lá, né, o documento que vai reger todo o processo educacional? Então, tá no órgão MEC. Você vai ter essa BNCC e o seu livro didático ele vai estar relacionado com a BNCC. Quando houve essa transição, a gente enfrentou alguns problemas, porque o livro estampava na capa que ele era de acordo com a BNCC, mas você pegava a matriz, essa matriz você pode ter acesso, né, a essa matriz, e você abria o livro e não conseguia. Daí a importância, né, quando é uma escola pública, da seleção, né, de um bom livro didático, né? Então aqui o que eu falei para vocês, ó, dentro da ciência a gente tem as competências e habilidades e essas unidades temáticas: matéria, energia, vida e evolução, terra e universo. E aqui, não sei, tá bem pequenininho, mas o próprio material, né, do próprio livro, ele pode elaborar um plano de aula para vocês. E aqui, não sei se dá para vocês verem, que tem o número da habilidade. Você trabalhando daquela maneira, você resolvendo aquele exercício daquela maneira, o aluno ele vence essa habilidade aqui, ok? Essas habilidades você pode consultar, elas são aí livres, você, como professor, você pode acessar essa habilidade. E aí tem como, hoje, as editoras, né, dependendo da escola que você for trabalhar, o próprio material ele tem uma parte virtual que ele já te dá uma análise de resultado por habilidade. Então você aproxima esse aluno da matriz do Enem cada vez mais, diante da resolução de exercícios, diante da discussão aí dessas habilidades. Aquela habilidade que não foi consolidada, é onde você vai elaborar uma lista de exercícios, é onde você vai discutir, né? E hoje trabalhar com essa geração de educação básica é um desafio, porque eu sou da era, por exemplo, analógica, e eles são digitais o tempo todo. Então, até os artigos científicos mesmos, eles mostram que essa geração ela tem uma dificuldade muito grande em ouvir, né? Então, um dos desafios do professor que está em formação é justamente isso. Ele vai encontrar uma geração cada vez mais dependente de tela, cada vez mais rápida, cada vez mais capaz de buscar informação. Então, o professor ele vai ter que ter um cuidado muito grande de que a qualidade da informação. Então, às vezes, na sala de aula, eu abro algum debate, alguma situação, algum aluno, eu assisti um vídeo no TikTok, assisti um vídeo. Eu vejo que ele buscou, porém ficou de maneira superficial. Então, assim, acaba que esse excesso de tela, não que seja ruim, se o aluno souber, né, administrar esse excesso, esse uso da tela, eu acho fantástico. Não tem como a gente ir contra inteligências artificiais, não tem como. Mas aí você vai ter que treinar esse aluno a utilizar isso a seu favor, que é o desafio desse professor. Então, esse professor novo que se forma, ele já recebe, né, essa geração totalmente digital. Então, a questão da escrita, ela vai ficar um pouco comprometida, não deve, né? Não que isso deva, mas
o professor ele vai ter que tomar um certo cuidado, porque é uma geração totalmente digital. Como eu falei para vocês, né, nessa versão final, houveram alguns pontos aí que foram retirados, né? Mas, no entanto, os pontos que foram retirados, né, já se discutia isso aí. Então, a BNCC ela não cria a sexualidade como tema transversal. Volto a repetir. Lá nos PCNs, né, de 1990, da década de 90, 2000, já instruía, né, a sexualidade como um tema transversal. E volto a repetir, né, o professor de ciências, diante dessa questão da sexualidade, então, às vezes, muitos conflitos que surgem na sala de aula têm um viés dessa questão da sexualidade. Então, eu acho um tema extremamente necessário, né? E, como eu disse para vocês, não é sexualizar um adolescente ou uma criança, e simplesmente trabalhar noções de higiene, por exemplo, de às vezes ser necessário ensinar um aluno a lavar uma axila, por exemplo, né? É questão de higiene e sexualidade. Eu já trabalhei em escolas, por exemplo, e você tem que ser um pouco sutil, né? Você não vai chegar no aluno e falar, olha, você está emitindo um cheiro, até porque é biológico, né? Então, esse projeto de sexualidade aí, ele resolve não só questões relacionadas a isso, mas questões também de higiene, né? Ensinar esse aluno aí a lavar a axila, ensinar esse aluno, se ele não lavar essa roupa, esse uniforme dele com sabão, que hoje essas máquinas aí não retiram isso, vai ficar um micro-organismo e ele vai voltar a usar essa camiseta e ele vai emitir um cheiro, que às vezes esse cheiro, você pensa assim, mas por que ele está falando isso? Porque esse cheiro dentro de uma sala de aula, sem um ventilador, ele vai incomodar 40 alunos que vão começar, de certa forma, a buscar. Olha, é fulano, é ciclano, e vai criar uma indisciplina que pode ser a aula que você planejou, que você vai ter que ter um jogo de cintura para que essa aula não seja perdida. Então, acaba que esses temas relevantes aí, de certa forma, eles nos ajudam. A gente tem que aprender a utilizar esses temas aí a nosso favor. E aí você já fala de higiene, você já evita essa questão do bullying também, porque acaba que aquele aluno, às vezes, que está com um cheiro, já surge aquela conversinha, então você já, de certa forma, você já abre isso aí para um diálogo mais amplo. A educação ambiental também, né? A educação ambiental, conforme eu disse, ela foi mantida, porém, houveram algumas críticas aí que a BNCC está sendo muito tecnicista, ou seja, está preparando esse aluno para a educação prática, né? Alguns autores citam, né, a questão aí de certa forma de busca de mercado, e acaba que nessa opinião desses pesquisadores, acaba que a educação ambiental ela perdeu foco, mas dependendo da forma como se estrutura o currículo, essas matérias que foram inseridas aí como carga horária extra, você pode ter uma sustentabilidade. Então, de certa forma, dependendo de como, né, pega a carga horária básica e tem a carga horária que você pode diversificar, então, dependendo da matéria que se seleciona para a escola, você tem noções de sustentabilidade, o que, de certa forma, vai estar trabalhando a educação ambiental. Então, a diversidade, né, essa diversidade aí, a questão dos gêneros nessa nova BNCC, na última versão, ela foi, de certa forma, colocada de maneira bem sutil, ou seja, né, é um tema polêmico e eles, de certa forma, abandonaram essa polêmica, mas lembrando, polêmico ou não, é a questão do respeito. Não tem como a gente não trabalhar essa questão se a gente vai receber alunos de N gêneros aí. Se a gente vai receber alunos, né, que se sentem de outras maneiras, que às vezes a maioria da turma não se reconhece. Então, eu acredito que o respeito, ele vai pautar tudo. Independente, né, da condição, da questão dos gêneros aí, a gente vai ter que trabalhar a questão do respeito, ou seja, a escola é um segmento da sociedade, ela vai mandar para a gente alunos que, no caso,
é uma amostra da sociedade. Então, o que você vê no portão lá de... Então, não adianta eu privar esse aluno, né, de alguns debates. Se ele sai da sala de aula, ele vai ter acesso àquele debate lá. E eu acho que na escola é mais vantajoso, porque o debate, ele é, quando ele tem um viés científico, ele é legal. Então, você respeitar, né, o ponto de vista, né, e ensinar isso para o adolescente, às vezes é complicado, né? Então, esses debates, eles de diversidade, eles podem ir além disso, trabalhar respeito, trabalhar, né, os pontos de vista aí. Embora essa questão de gênero, né, o próprio texto, né, que eu elaborei a apresentação, ele, de certa forma, o autor, ele associa que houve um tratamento bem sutil à questão dos gêneros. Então, antes, né, nas versões anteriores, antes de se tornar oficial, a questão da diversidade era mais discutida, a questão da educação ambiental também. Independente disso, são temas que estão ali, né, eles podem ser discutidos de maneira ética, né, de maneira não que você queira impor algo ao aluno, de maneira com uma faixa etária, né, significativa ali, com uma faixa etária, na verdade, com adequação, melhor dizendo, para essas faixas etárias. Então, às vezes, por exemplo, é um assunto, eu não quero trabalhar esse assunto porque eu não tenho uma especialização sobre isso. Convida um profissional. Então, os psicólogos, os terapeutas ocupacionais aí, são profissionais que vão conseguir, de certa forma, te ajudar nessa discussão aí. E aqui, as considerações finais. Como eu disse, né, a própria BNCC, ela é um retrato da sociedade, porque não tem como eu promover uma diretriz para uma sociedade se essa sociedade não se sentir inserida ali. Então, por isso, né, que houverão as consultas, esse diálogo docente, né, essa questão, né, de mudanças, né? A gente que trabalha com educação, a gente está acostumado a isso. Hoje a gente tem um norte, um guia, amanhã a gente tem outro, mas algumas ideias são conquistadas e aí não tem como voltar atrás. Tem alguns temas, né, que a partir do momento que você tem ele inserido num documento, não tem como, aquilo ali é um ganho discutir aquilo ali. A questão da padronização global, isso aqui é o que eu discuti com vocês. Eles acreditam que essa educação, né, ela assume um viés muito de mercado, que, a certo ponto, né, se eu formo um cidadão para aplicar ele no mercado, tudo bem. Então, essa é a minha opinião. Eu não vejo problema em formar um aluno para o trabalho, né? Além do trabalho, a gente tem que pensar também na questão, né, do Enem. Mas, se esse aluno ele tem, no caso, uma vocação para uma formação técnica, né? Então, a BNCC ela tem que englobar também essa questão, né, da divisão das escolas técnicas aí. Então, o objetivo principal é formar um aluno amplo nas suas concepções. Eu vou formar não só na questão conceitual, mas eu vou formar um cidadão, por isso que ele vai ter aulas de filosofia, sociologia, a questão histórica, a questão científica. Então, no final, eu vou ter o quê? Um aluno holístico, ou seja, ele vai, de certa forma, se inserir e saber discutir determinados temas que vão ser úteis tanto na educação técnica quanto na educação superior. E como eu disse, não é algo fixo. Então, a educação é algo que se discute, né? Se discute muito. Então, esses profissionais aí, eles estão sempre analisando esses documentos, sempre trazendo informações aí novas, e vai depender, né, do Ministério da Educação para acatar essas solicitações ou não. Então, aqui, que eu falei para vocês, a questão da educação e da sexualidade já estava inserida lá como tema transversal desde de 98. Talvez, né, de certa forma, adequaram aqueles conceitos de pessoas que organizaram o material, mas, enfim, ela não foi retirada. Ela está como um tema transversal.
E aqui, pessoal, as referências, né, vocês podem ter acesso e acho interessante ler essa BNCC, não só a que vem lá no livro didático, porque é um extrato, né, um fragmento da BNCC. Eu super recomendo, né, você pegar essas habilidades. Quando você for, de certa forma, elaborar uma prova, você vê qual habilidade, né, você vai estar trabalhando ali na resolução de determinada questão. E volto a dizer, né, dentro da ciência, o objetivo é que a gente popularize essa ciência, porque não adianta eu produzir um artigo científico e publicar numa revista com, né, um índice ótimo, né, com uma aceitação científica excelente, e a sociedade, de certa forma, não usufruir disso aí. Então, acaba que eu produzo um artigo científico, às vezes tem revistas aí que a gente, inclusive, paga para publicar algo que é um bem aí social, né? Porque às vezes é uma descoberta, às vezes, inclusive, tem até patentes envolvidas. Muitas vezes revistas aí que vão explorar isso aí são extremamente caras e acaba que fica ali naquele mundo científico, né? As pessoas que trabalham com ciência discutem aquilo ali, mas essa questão da divulgação científica é uma das habilidades lá que as questões, né, desde a educação básica, o aluno tem que vencer isso aí. Ele tem que conseguir produzir o texto científico, né? Então, nada mais, nada menos a gente divulgar essa ciência. Ou seja, às vezes tem uma palavra extremamente complexa. O que você vai fazer? Você, de certa forma, né, não que a sociedade em si não entenda isso, mas você vai adequar a sua linguagem àquele público, né? E o país precisa de produção científica, né? Em relação ao meu mestrado, eu tenho uma experiência que eu trabalhei com uma simulação de um processo. Essa reação não era simulada por ninguém. Então eu pegava dados da literatura e recriava essa reação química em escalas industriais e calculava a viabilidade científica, técnico-científica. E aí eu me deparava com poucos artigos dessa reação, porque ela não era simulada, ela não era escalonada. E os artigos, às vezes, produzidos, né, a ciência produzida pela Europa, os artigos científicos, às vezes, com 3 ou 4 páginas, eles tinham índices lá, um qualis bem superior aos artigos dos pesquisadores brasileiros. Então, a gente ainda enfrenta essa questão, né? Por que um artigo... E eu conseguia extrair muitas informações, assim, com mais explicação dos artigos brasileiros do que dos artigos europeus. E ainda tem essa questão do preconceito. Então, além de a ciência acabar que ela, de certa forma, ela fica engavetada e a sociedade não leva essa ciência para o dia a dia, que o objetivo, na minha concepção, é popularizar, o pesquisador ainda brasileiro, ele ainda tem essa questão do preconceito. E por que eu estou falando isso, né? Vocês aí que estão no curso de educação, não existe a profissão de pesquisador. Então, o professor universitário, além da pesquisa, ele vai fazer a extensão e ele vai ter a docência. Então, o Brasil ainda não tem aquela função, né? São raros os institutos aí, né, isolados, mas na universidade o professor ele faz pesquisa, ele faz extensão, ele faz docência. Então, acaba que muitos de vocês aí que estão ouvindo, daqui a pouco vocês vão estar focados aí em escrita científica, vão estar focados aí em outras áreas além da docência, né? Então, é um período, assim, a graduação é um período que você aprende muita coisa. E se eu pudesse dar um conselho, não que vocês pediram, mas não existe receita pronta. Existem as diretrizes, mas o que ensina realmente um professor a ser professor é a docência. Então, eu aprendi mais a ser professor naquelas turmas de periferia, com 45 alunos, turma lotada, sem ventilador, porque eu já entrava com desafio. Tudo era contra
Só o fato do menino estar na escola era a favor. Mas a infraestrutura, hoje a infraestrutura está bem melhor, mas há 10 anos atrás, né, a infraestrutura das escolas não era como é hoje. E você ensinar para esses alunos é algo que te faz buscar técnicas. Então, não existe receita pronta. A BNCC, ela não vai te ensinar a ser um professor, mas ela vai te dar caminhos. A docência em si que vai te ensinar a ser um professor. Então, e não existe, a gente está em construção, né? É uma experiência que dá certo numa turma, às vezes aquilo não se aplica a outra turma, às vezes você prepara uma aula fantástica e chega lá, o que que acontece? Não saiu por aquele caminho porque um daqueles temas que ali às vezes está como transversal, ele passa a ser seu tema da sua aula. Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês, é exatamente esse, né? Não existe receita pronta. Hoje existem técnicas que vocês podem recorrer, existem ferramentas, mas o que vai te ensinar a ser professor é realmente a sala de aula. Então, os estágios, né? Eu sei que é o início de curso, mas aproveitem que vocês vão ver, né? Eu já recebi alguns alunos em estágio que viram, eu pensava que a educação era de uma maneira, então ela é outra, eu já vou para outra área. É natural? É natural. Mas você vai aprender a ser professor na prática. E eu agradeço por vocês me ouvirem. Se tiverem alguma dúvida, eu estou aberto a discussões. No início eu passei o meu LinkedIn, principalmente o LinkedIn. Se tiver alguma dúvida também, podem colocar lá que a gente procura responder.